Olá, pessoal, bom dia a todos vocês. Nós estamos dando início a mais uma videoaula. Nesta aula de hoje, nós iremos falar sobre as formações vegetais do Brasil. Nós iremos, então, conhecer aqui quais são os principais tipos, de vegetação presente no Brasil. Como que esta formação está associada aí ao clima, e à diversidade em cada região brasileira. Então, nós iremos aqui decorrer aqui ao longo desta aula sobre os principais tipos de vegetação brasileira. As formações vegetais, elas estão diretamente relacionadas aos fatores climáticos, ao tipo de solo e ao relevo. Então, a diversidade da vegetação, a formação da vegetação brasileira, ela está ligada ao clima de cada localidade do estado brasileiro. E também o tipo de solo e o relevo. Então, essas características, o clima, o solo e o relevo, são fatores determinantes para a diversidade da vegetação no Brasil. Por isso que nós temos, então, vários tipos de vegetações brasileiras devido aos diversos climas, os tipos de solo e relevo que é bastante variados no Brasil. Aqui vocês podem observar um mapa da vegetação original. Observe que a floresta tropical pluvial amazônica e a caatinga são exemplos de formação associada ao clima e à pluviosidade, que é os índices de chuva. Veja também que das 3 grandes formações florestais originais, apenas a floresta amazônica mantém ainda a maior parte de sua área preservada. Então, aqui vocês podem observar os seguintes tipos de vegetação presente no Brasil. De verde escuro, nós temos então a floresta tropical pluvial amazônica. De verde claro, nós temos campo amazônico ou campinarana. Depois, de vermelho, floresta tropical pluvial atlântica. Depois nós temos o cerrado, a caatinga de amarelo. De verde, cerrado do Pantanal, campos inundáveis do Pantanal, campo limpo e mangue, restinga e jundu. São os principais tipos de vegetação. Iremos então conhecê-la aqui. Faça um comparativo, Aqui era o mapa da vegetação original antes da chegada dos colonizadores. E esse é o mapa atual, da vegetação atual. É possível você perceber aí, como que a vegetação natural ela foi, sendo destruída ao longo do tempo, em nome do processo de industrialização, do desenvolvimento urbano, do processo de colonização e expansão do território. A diversidade da vegetação brasileira. Então, as formações florestais, floresta amazônica, mata dos cocais, mata atlântica, mata de araucária. Formação arbustivas e herbáceas, cerrado, caatinga, campos, os pampas, e as formações complexas e litorâneas, que é a vegetação do Pantanal e vegetação litorânea. Então, agora, nós iremos falar sobre cada um aí, desse tipo de vegetação. A floresta amazônica, ela é a vegetação de clima equatorial, ela também é uma mata densa, as árvores estão muito próximas uma das outras, elas são latifoliadas, e perenes, as folhas são grandes, e permanentes. O calor e a umidade constante favorece o aparecimento da formação vegetal mais exuberante do planeta. Caracteriza-se pela grande diversidade. 1 hectare contém mais de 300 espécies. É uma floresta densa, úmida e latifoliada, isto é, composta por árvores de folhas largas que propicia uma intensa evapotranspiração, evaporação e transpiração. Então, essa floresta, ela tem um papel importante no processo de formação de oxigênio,
né, ela contribui também para a formação aí de oxigênio na natureza. Floresta de clima equatorial. O calor e a umidade constante favorecem o aparecimento da formação vegetal mais exuberante do planeta. Caracteriza-se pela grande diversidade. Um hectare contém mais de 300 espécies. É uma floresta densa, úmida e latifoliada, isto é, composta por folhas largas que propicia o processo de evapotranspiração. Abrange uma área de 8 milhões de quilômetros quadrados, sendo metade dessa área em território brasileiro. É o maior bioma do país, né? É a floresta amazônica. Vou esconder minha imagem aqui que está em cima do texto, tá? Abrange 8 países americanos. Então, a floresta amazônica, ela está presente não só no Brasil, mas também no Suriname, na Guiana, na Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, e mais a Guiana Francesa, e 9 estados brasileiros. Ela está presente no Maranhão, no Pará, no Amapá, Roraima, Amazonas, no Acre, Rondônia, Mato Grosso e Tocantins. São os estados que abrangem e os países, né, que abrangem aqui a floresta amazônica. O bioma brasileiro com maior área antropizada. A degradação desse bioma se deve então, a vários fatores. A expansão da pecuária bovina, a atuação indiscriminada de madeireiras, muitas delas estrangeiras e quase sempre irregulares, o aumento do número de garimpos, em geral garimpos clandestinos, a implantação de grandes projetos econômicos voltados tanto para as atividades agropecuárias quanto para o processo de mineração. Então, tudo isso tem contribuído para, né, a destruição desse bioma, que é um dos biomas mais destruídos aqui, né, do país. Aqui vocês podem observar, depois que as madeireiras abatem as árvores e jogam seus troncos nos rios, para que flutue até a serraria. Acima e à esquerda, as empresas agropecuárias põem fogo no que restou à direita, abrindo caminho para o gado e os cultivos. Então, gente, essa é uma triste realidade. À esquerda, vocês estão vendo aqui que as madeireiras, né, cortam as árvores e jogam nos rios, né, para que elas cheguem mais rápido às serrarias. E à esquerda, né, a vegetação que sobra é queimada, abrindo caminho para as pastagens e aqui a criação de gado. Entre as consequências atuais e futuras dessa degradação acelerada, nós podemos mencionar menor umidade do ar, diminuição do volume de água dos rios que cortam a região, menor evapotranspiração, que é o processo de fotossíntese e criação de oxigênio, rebaixamento do nível do lençol freático devido à menor retenção de água na superfície e à maior velocidade de escoamento. Aqui vocês então veem, né, algumas imagens da floresta amazônica. À esquerda, vista aérea da floresta amazônica nas proximidades de Manaus, e à direita vocês veem, né, uma imagem aleatória da floresta amazônica. Agora nós vamos falar da segunda vegetação brasileira, que é a Mata Atlântica. Mata Atlântica, né, também, né, é uma das mais destruídas aqui ao longo do tempo, né. A vegetação está relacionada ao clima equatorial. Vou voltar agora a minha imagem para vocês me verem aqui, tá? A vegetação relacionada ao clima litorâneo. Então, a Mata Atlântica ela está presente numa faixa litorânea que vai do norte, aliás, lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. O clima tropical úmido favorece o desenvolvimento da Mata Atlântica, também chamada de floresta úmida e de encosta, ou de floresta tropical. Ela é chamada de encostas porque estão na faixa litorânea, né, que vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Quando os colonizadores chegaram ao Brasil, os portugueses, eles acreditavam, né, que o Brasil era uma faixa de terra que ia de norte a sul, aí, né, com essa grande vegetação. E foi ali, né, que começou a exploração.
Tanto é que a primeira atividade, né, econômica desenvolvida no Brasil foi a retirada do pau-brasil, né, que é uma planta endêmica, né, é uma espécie endêmica, né, da Mata Atlântica. O que é uma espécie endêmica? É uma espécie que ela é originária só daquele lugar, né? Ela é uma espécie característica daquele lugar, daquela região. Florestas, a Mata Atlântica são florestas perennifólias, que apresentam folhas durante o ano todo. A sua ocorrência está ligada à pluviosidade, né, que é a quantidade de chuva, e à umidade, que condiciona a uma formação vegetal de maior porte e densidade, possibilitando uma variação de espécies pertencentes às várias formas biológicas e estratos. Então, esse índice, né, de umidade e de pluviosidade, né, essa quantidade de chuva existente ali na Mata Atlântica, ela contribui e possibilita a existência de uma variedade de espécies vegetais. Caracteriza-se por uma imensa biodiversidade, abriga muitas espécies vegetais e espécies animais. Ela cobria uma área, gente, de 1 milhão de quilômetros quadrados, estendendo-se ao longo do litoral. Hoje é o bioma mais ameaçado. Resta apenas 7% da área original da Mata Atlântica. Desses 7% remanescentes, 4/5 estão localizados em propriedades privadas. As unidades de conservação abrangendo esse bioma constituem apenas 2% da Mata Atlântica original, que foi o habitat do pau-brasil, quase extinto hoje. Hoje, estando restrita a uma pequena faixa do litoral, com pequenos fragmentos em decorrência do intenso desmatamento histórico, né? Então, a região ela vive, né, um desmatamento, né, histórico muito grande, desde a, né, chegada dos portugueses nessa área. Decorrência né, para o desmatamento nessa região, né, para o cultivo da cana-de-açúcar, mas também para a construção civil, indústria de móveis e a expansão das cidades litorâneas. Aqui vocês veem, então, algumas imagens, né, da Mata Atlântica, que eu falei para vocês como elas são densas, né? A mata é bem fechada, isso que significa ser densa. Agora nós vamos falar do Cerrado, que está presente no Centro-Oeste, que é a região brasileira que nós vivemos, que também é uma vegetação, né, um bioma que tem sido destruído muito ao longo do tempo, né, em nome da agropecuária, né, da criação de pastagem. Ela é uma vegetação de clima tropical. A alternância dos períodos de chuvas e dos períodos secos, né, respectivamente no verão e no inverno, é responsável pela ocorrência de uma cobertura vegetal complexa, o cerrado, que são, né, primeiro as árvores são distantes umas das outras, né, retorcidas, e as raízes são profundas, para conseguir, né, adaptar esse tipo de clima. Por isso que eu falei para vocês no início da aula, né, que a vegetação ela é característica do clima. Então, a vegetação ela teve que ir se adaptando ao tipo de clima daquela localidade. O aspecto verdejante no verão e seco no inverno. Né? Então, ela tem essa característica de, no verão, né, as árvores estão extremamente verdes e no inverno estão extremamente secos. O cerrado caracteriza-se pela presença de arbustos e árvores dotadas de raízes profundas, troncos e galhos retorcidos e recobertos por cascas grossas. Essas formações são estremeadas por gramíneas e poucas árvores de maior porte. Então, essa é a configuração aí do cerrado, né? Com árvores, né, de troncos retorcidos, raízes profundas, né, recoberto por cascas grossas, né? As árvores, como elas são distantes umas das outras, elas são entremeadas por gramíneas, né? E não há a presença de árvores de grande porte. Somente próximo aos riachos, né, que tem as árvores de grande porte. Deixa eu esconder aqui. É comum a ocorrência do cerrado em áreas de solo áridos e de baixa fertilidade.
O fogo, por causas naturais, é um elemento ao qual o bioma cerrado se adaptou e do qual ele se beneficia. Então, o fogo, quando ele é natural, né, causado, por exemplo, por um raio, né, ele é benéfico. Mas quando é causado pelo homem, ele é maléfico. Por quê? Porque ele perde o controle. Então, o fogo não penetra muitos centímetros no solo. As camadas superficiais isolam termicamente as mais profundas. E a elevação da temperatura é momentânea. Logo, estruturas vegetais são preservadas abaixo da superfície e pode brotar novamente. Outro efeito do fogo, de grande importância ecológica para os cerrados, é a aceleração da remineralização da biomassa e a transferência dos nutrientes minerais nelas existentes para a superfície do solo, sob a forma de cinzas. Desta forma, nutrientes que estavam imobilizados na palha seca e morta, inúteis, portanto, são desenvolvidos rapidamente aos solos e colocados à disposição das raízes. O cerrado apresenta um rápido poder de recuperação. Em curto período, rebrota após o fogo e atrai diversos animais herbívoros em busca da forragem nova. Porém, é o fogo controlado, né? O fogo causado por causas naturais. Quando é o fogo criminoso, ele perde o controle, né? Então, causando um sério, né, perigo aqui para a sobrevivência, né, desse bioma. Abrange áreas de 12 estados brasileiros: o Pará, o Maranhão, o Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Mato Grosso, Goiás e Tocantins. Originalmente, cobria cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro, mas estima-se que cerca de 57% da sua área já está desmatada. A biodiversidade do Cerrado também está ameaçada. Foi explorada economicamente muito tempo pela atividade da pecuária e hoje pela abertura de novas áreas para a agricultura comercial, como o caso da soja e do milho. Aqui vocês veem, então, algumas imagens do Cerrado. Agora nós vamos falar da caatinga, que ela está presente no Nordeste brasileiro. Vegetação de caatinga. Caatinga, palavra de origem indígena, né, que vem do Tupi-Guarani, que significa mato branco. Né, durante um grande período, né, a caatinga ela mantém uma característica esbranquiçada. Por isso que os indígenas deram o nome de mato branco. Ela ocupa uma área de aproximadamente 9,9% do território brasileiro, abrangendo todos os estados do Nordeste e áreas do norte de Minas Gerais. É um bioma totalmente brasileiro. É a vegetação que caracteriza o semiárido norte rio-grandense, com a predominância de 80% da cobertura vegetal do nosso estado. Está associada ao clima semiárido e semiárido rigoroso. Há uma constituição predominantemente de solos pedregosos e rasos situados em relevo plano e aodulado. Então, essa vegetação ela é característica do semiárido, né, de regiões mais secas, né, que não precisa de tanta água para sobreviver. Vegetação que conseguiu adaptar à seca. Né, então, ela consegue, né, armazenar, né, águas por um longo período de tempo. Essas adaptações incluem caules e folhas carnudas para armazenar, né, águas, às vezes cobertas com uma camada de cera para diminuir a evaporação, como é o caso das cactáceas, né, das palmas. Outra adaptação são as raízes bem longas, para que consiga alcançar o lençol freático. Os espinhos que possui a protege de animais herbívoros, que a procura por causa da água que ela armazena. Por isso que ela tem espinho, né, para proteger aí dos animais herbívoros. A terra pedregosa, com dias de sol forte com ausência ou escassez de chuva, geram arbustos ou pequenas árvores. Nos raros períodos de chuva aparecem algumas folhagens, que logo cai durante a longa estação seca. A oferta de água é sempre crítica nessa região. Predomina arbustos caducifólios. O que são arbustos caducifólios?
que perdem as folhas em épocas secas, espinhosos e cactáceas, como o caso do xique-xique e do mandacaru. No verão, em razão da ocorrência de chuvas, brotam folhas verdes e flores. A caatinga é um dos biomas mais ameaçados do país. Mais de 50% de sua área já foi desmatada e substituída por cultivos e pastagens, e sua madeira é utilizada como lenha ou transformada em carvão. Menos de 1% está protegida em unidades de conservação. Então aqui vocês podem observar, né, alguns exemplos, né, da caatinga. Agora nós vamos falar dos campos, também conhecido como pampas, né, os pampas gaúchos. Ocorrem em áreas relacionadas com o clima subtropical. Então, o campo são característicos do sul do Brasil, que vai do sul do Rio Grande do Sul, em regiões serranas, Chapada Diamantina, Pico do Itatiaia, e em áreas inundáveis, no Maranhão, Ilha de Marajó e no Amapá. Coberto por vegetação herbácea das pradarias, principalmente gramíneas. Sua origem está associada a solos rasos e temperaturas baixas, em regiões de altitudes elevadas. Com a existência natural de pastagem, a pecuária extensiva é sua atividade econômica principal. Também se tem desenvolvido a rizicultura, que é a produção de arroz irrigada nessa região dos campos. A área antropizada do bioma corresponde a quase 50% do total, e em diversos municípios o manejo inadequado dos solos, tanto para as pastagens como a agricultura, agrava os processos erosivos, desencadeando as formas de imensos areais. Esse processo é conhecido como arenização, né? Ou seja, o solo, né, vai se transformando em areia. Então, eu tenho falado muito, né, do conceito de área antropizada. Então, um bioma, né, aqui, né, uma área antropizada é uma área cujas características originais elas foram alteradas. Tá? Então, isso que é uma área antropizada. Quer dizer que é uma área, né, que foi a área original, ela sofreu mudança. Né? Então, isso que significa área antropizada do bioma. Ou seja, a área original do bioma, né, ela hoje quase que corresponde a 50% somente. Aqui, então, vocês veem algumas imagens de campos. Mata dos Cocais. Esta formação vegetal se localiza no estado do Maranhão, encravada entre a floresta amazônica, o cerrado e a caatinga. A Mata dos Cocais também é chamada de mata de transição, caracterizando-se como, né, a mata de transição entre as formações bastante distintas. A Mata dos Cocais ela é constituída por palmeiras, babaçu, buriti, oiticica e a carnaúba, que são as vegetações comuns das matas dos cocais. Desde a época colonial, a região é explorada economicamente pelo extrativismo de óleo de babaçu e cera de carnaúba, que também tem sido muito utilizado na indústria cosmética e farmacêutica. Atualmente vem sendo desmatada pelo cultivo de grãos para exportação com destaque para a soja. Então, a Mata dos Cocais é uma área que tem sido muito destruída para a produção de soja. Aqui um exemplo, né, de mata de cocais, né? Aqui é um babaçu, né? Vocês estão vendo aqui numa área inundada, né? Numa área de alagamento. Agora nós vamos ver as matas de araucária. A mata de araucária, deixa eu só me organizar aqui. A vegetação é clima tropical, subtropical. Predomina as coníferas e as araucárias. Coníferas são árvores que têm formato de cone, tá? E as araucárias também conhecida como pinheiro do Pará ou pinheiro brasileiro. Espécie adaptada a climas de temperaturas moderadas, as baixas no inverno, solos férteis e índices pluviométricos superior a 1000 milímetros anuais. O pinheiro é uma espécie aciculifoliada, ou seja, apresenta folhas em formas de agulha. Originalmente, essas florestas dominavam vastas extensões
dos planaltos da região sul e pontos altos da Serra da Mantiqueira, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As áreas de presença aí das araucárias. Muito utilizada pelas madeireiras, né, pela indústria madeireira. Nesse bioma é comum a ocorrência da erva mate, né, que é uma erva muito utilizada pelos gaúchos, né, aqui para a produção do chimarrão, além de grande variedade de espécies valorizadas pela indústria madeireira, como os ipês. Foi desmatada, sobretudo com a retirada de madeira para a fabricação de móveis. Além da extração para a fabricação de papéis, as queimadas para a formação de pastos para a pecuária e a agricultura, no caso da soja, do trigo e do milho. E a instalação de indústrias são algumas atividades que levaram a floresta à quase extinção. Atualmente resta menos de 3% de sua área original. Complexo do Pantanal. É um complexo heterogêneo composto de cerrados, florestas, campos, chaco, inundáveis e ambientes aquáticos, lagoas e riachos. Desenvolve-se em terrenos baixos, planícies, e devido à baixa declinividade do terreno, a água que extrapola os canais dos rios ecoa lentamente pelo terreno, mantendo-o alagado durante um período do ano. Período de chuvas, nas cabeceiras dos rios. O clima é quente e úmido no verão e seco no inverno, quando a temperatura pode baixar rapidamente com as possibilidades de geada. Os solos do Pantanal são geralmente arenosos. Estende-se do território brasileiro por 140 mil quilômetros quadrados, dos estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, em planícies sujeitas a inundações. Vem sofrendo diversos problemas ambientais, decorrentes principalmente da ocupação em regiões mais altas, onde nasce a maioria dos rios. A agricultura e a pecuária provocam erosões dos solos, assoreamento e contaminação dos rios por agrotóxicos. Em 2004, o Pantanal já tinha 44% de sua área descaracterizada pelo desmatamento. Então, vocês podem observar que grande parte, né, do bioma brasileiro, né, vem sofrendo aí, né, com o processo de, né, desmatamento aí, né, em nome, né, da agropecuária. Aqui vocês veem, né, um pedacinho, né, do complexo do Pantanal. A vegetação litorânea. São consideradas vegetação litorânea as restingas e os manguezais, que são exemplos, né, de vegetação litorânea, restinga e manguezais. Como que é a restinga? Se desenvolve na areia com predominância de arbustos e ocorrência de árvores, né, como o coqueiro e goiabeira. E os manguezais são berçários naturais responsáveis pela reprodução de grande número de espécies de peixes, moluscos e crustáceos. Desenvolve-se no estuário e a vegetação arbustiva e arbórea é halofila, adaptada ao sal da água do mar, podendo apresentar raízes que durante a maré baixa as raízes ficam de fora. Então as restingas e os manguezais, elas são predominantes às regiões litorâneas, né? Estão presentes na região litorânea. As principais ameaças à preservação dessas formações vegetais são o avanço das áreas de urbanização, a pesca predatória, a poluição dos estuários e o turismo desordenado, incentivando a instalação aí de aterros. Aqui então vocês estão vendo, né, o exemplo de um mangue, tá? Aqui Mamaguape, né, na Paraíba. Domínios morfoclimáticos. Os domínios morfoclimáticos foram classificados em 1965 pelo geógrafo Aziz Abdacer. São áreas diferenciadas que apresentam relativa homogeneidade devido a uma composição individualizada onde predomina alguns aspectos naturais como estrutura geológica, relevo, clima, vegetação, hidrografia e solos. Apesar de existir diferenças entre uma paisagem e outra, o Aziz sintetizou a existência de 6 porções relativamente distintas, ou 6 domínios morfoclimáticos no território brasileiro.
Os domínios morfoclimáticos são amazônico, cerrado, marés de morro, caatinga, araucárias, pradarias e faixas de transição. Essas são, então, os domínios morfoclimáticos, que são a vegetação característica aí, né, do clima morfoclimático. Esse conteúdo eu vou me aprofundar mais na próxima aula, tá? Falando então dos domínios morfoclimáticos. Eu vou concluindo aqui, tá? Na próxima aula eu volto então falando dos domínios morfoclimáticos. Fiquem com Deus, até mais e até a próxima aula.